Voltamos e vamos falar agora um pouquinho das principais protozoonoses, que são as doenças causadas por protozoários parasitas. Doença de Chagas. Essa doença, ela ficou muito famosa por ser pesquisada por um brasileiro, Carlos Chagas, entre 1878 e 1934. E os nomes relacionados aos agentes e vetores, elas remetem à lembrança desses pesquisadores. Então, Trypanosoma cruzi é uma homenagem ao médico sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, e doença de Chagas é uma homenagem ao médico brasileiro Carlos Chagas. Essa doença é causada por um protozoário flagelado, conhecido como Trypanosoma cruzi. Esse daqui é um esquema dele, o flagelo, então longo em pequenos números, né, no caso 1. E aqui a estrutura dele microscópica. O vetor da doença de Chagas é um inseto hematófago, quer dizer que ele vai se alimentar do sangue, conhecido como barbeiro. Aqui está uma imagem dele. O nome científico dele é Triatoma infestans. Esse barbeiro ele vai viver nas matas, no interior das matas, e ele vai sugar o sangue de animais silvestres, como tatu, gambá e cutia. Pessoal, como a gente tem desmatado muito, né, e a gente passou a invadir locais que antes eram de matas para estabelecer moradia, o homem passou a ocupar áreas em que este inseto estava presente. Então a gente passou a conviver com ele próximo, simplesmente porque nós somos até o ambiente dele. E aí nós construímos casas de sapê, pau a pique, que são casas que têm frestas em que esse barbeiro consegue se esconder durante o dia. E aí durante a noite ele sai, ele tem um hábito noturno, e aí eu vou explicar para vocês qual é a relação disso com a doença. Ele também pode acometer os cães, gatos e humanos. No inseto, o protozoário vai viver no intestino dele. E nos seres humanos, ele vai viver no sangue, no tecido muscular, cardíaco e nervoso. Então, como que funciona o ciclo dessa doença? O barbeiro ele fica durante o dia nas frestas dessa casinha. Se ele estiver contaminado com o protozoário, ele vai transmitir isso para o humano. E como que ele se contamina? Por exemplo, aqueles animais que eu citei, o tatu e tal, são animais silvestres conhecidos como reservatórios naturais do protozoário. Então, o protozoário consegue viver dentro deles. E se o barbeiro picar esse reservatório, ele contrai o protozoário. Então, o barbeiro ficou contaminado. Ao dormir, o barbeiro ele costuma picar muito a região do rosto, principalmente porque é a região que não fica coberta, né? A gente não cobre com lençol. E aí veio o nome popular barbeiro, porque é a região aqui do rosto que nos homens cresce a barba. Ele pica. Quando ele pica, ele suga o sangue humano e para que ele possa ocupar o espaço dentro do inseto, ele defeca. E aí, como o protozoário vive no intestino do barbeiro, sai junto com as fezes o protozoário. E aí o barbeiro voa. A pessoa, se ela coçar essa região, porque normalmente depois da picada coça, ela espalha as fezes do barbeiro, tendo contato com o buraquinho da picada. E aí os protozoários que estavam nas fezes invadem o corpo do ser humano. Vai para o sangue, podendo chegar a órgãos como o coração. Aqui é um ciclo mostrando, então, os estágios, né? Aqui é o amastigota, é o formato dele nas fibras musculares humanas. Aqui é o flagelado, que é o formato dentro do barbeiro. Então, a transmissão é pelas fezes do barbeiro contaminada. Também pode ocorrer essa transmissão ao receber um sangue contaminado na transfusão sanguínea, um órgão num transplante contaminado. Congênita, você pode receber pela placenta da sua mãe, se ela tiver a doença de Chagas, pela amamentação, passa pelo leite, ou pela ingestão de alimentos contaminados com as fezes desse barbeiro que tenha o protozoário.
Os sintomas, pessoal, de maneira resumida, nos primeiros estágios, você tem um cansaço, uma febre, um aumento do fígado e baço e um inchaço dos linfonodos. E esses sintomas, eles costumam aparecer de 2 a 4 meses depois. E por um período você fica sem sentir nada. E esse é um grande problema, porque quando você perceber, você vai ter sintomas mais graves, já aparentes, que já estão lá se desenvolvendo há muito tempo. 10 a 20 anos depois, essa infecção ela aparece de uma maneira mais crônica, podendo, por exemplo, ter uma insuficiência cardíaca crônica. E aí a gente tem um resultado, já uma lesão muito grande no órgão, o que já torna a função dele debilitada e a gente não consegue reverter por medicamentos. Então, a lista completa de sintomas é uma inflamação no local onde o tripanossoma penetrou, conhecido como chagoma. O sinal de Romanin, que é uma infecção no globo ocular, com grande inchaço das pálpebras. Reações inflamatórias. E esse período de latência, esse período de 10 a 20 anos que não vai aparecer os sintomas em você, mas elas vão estar ocorrendo alterações nesse órgão. E por fim, a fase crônica, que é quando aparecem os problemas cardíacos, intestinais. Uma das grandes sintomas, um dos grandes sintomas mais difundidos é a cardiomegalia, que é a dilatação do coração, problemas na formação e condução dos estímulos cardíacos, dilatação do esôfago, dilatação da parede intestinal, podendo ser fatal. E aqui nós temos uma imagem comparando o coração, tamanho normal, e o coração acometido pela doença de Chagas. Como a gente evita isso? Melhoria nas habitações, principalmente a casa de tijolo e cimento sem essas frestas, onde o barbeiro possa se esconder. Combate ao barbeiro. Gente, quando a gente fala em combate ao barbeiro, simplesmente também está envolvido o combate dentro de casa, tipo telas nas janelas, aqueles véuzinhos em volta da cama. Análise do sangue doado, isso já é muito difundido, né? A transfusão já é um método seguro. E existem algumas drogas terapêuticas que são utilizadas para matar o protozoário. Isso daqui é mais eficaz em pessoas que pegam a doença no estágio bem inicial, mas não temos como reverter ainda as lesões causadas por isso. Então, se você descobrir 20 anos depois que o seu coração está com problemas decorrentes da doença de Chagas, essas lesões não são reversíveis. Então, ainda a prevenção, a profilaxia é a melhor opção. Uma outra protozoonose muito conhecida é a malária, que o agente etiológico é um esporozoário, ou seja, é um protozoário que não tem formas de locomoção, que é o Plasmodium. Existem 4 espécies de Plasmodium que afetam o ser humano: o Vivax, o Malariae, o Falciparum e o Ovale. Esse P aqui abreviado é porque eu já tinha dito Plasmodium, então eu posso abreviar ele das próximas vezes. Ele chega até a gente por um mosquito hematófago também, que é o Anopheles. O Brasil é o Anopheles darling, esse daqui que está na imagem. Lembrando que quem vai picar são as fêmeas, que são as que utilizam do nosso sangue, se alimentam dele, e os machos não, porque eles são frugívoros. Onde ele vai ser encontrado? Ele vai ser encontrado no sangue, dentro das hemácias e nas regiões do fígado. Existem 2 formas: o esporozoito, que é uma forma que vai estar nas glândulas salivares do mosquito, então é a forma infectante, e os merozoítos, que são as formas que vão estar nas células hepáticas do fígado e nas hemácias dos seres humanos. Então vamos lá, ele tem 2 ciclos, ele tem um ciclo, mas com 2 hospedeiros. O intermediário, nesse caso, é o ser humano, onde ele faz a reprodução assexuada, e o definitivo, onde ele faz reprodução sexuada, é o mosquito. Pessoal, aqui está a imagem. Então, o que vai acontecer? Na saliva do mosquito vai estar o esporozoito, que é a forma contaminante. Ao picar o ser humano, ele solta esse esporozoito no nosso sangue. E ele vai penetrar nas células do fígado, ele vai entrar nas células do fígado.
As células do fígado vão produzir formas, né, vão permitir essa reprodução assexuada aqui do protozoário e vai ter a produção de uma forma chamada merozoíta. Essas células do fígado, quando estiver cheio dos merozoítas, elas vão estourar e vão liberar ele para o nosso sangue. E aí o merozoíta ele consegue invadir as hemácias, que são as células do nosso sangue, os glóbulos vermelhos. Invadindo as hemácias, ele vai ter uma reprodução assexuada lá dentro. E quando a hemácia estiver lotada de merozoítas, ela se rompe e espalha ele no sangue. E aí ele pode invadir outras hemácias. Alguns desses que espalharam, eles vão formar os gametócitos. E aí, quando o mosquito pica o humano, ele pode pegar esse gametócito que vai desenvolver a forma sexuada dentro do mosquito. Vai produzir os gametas, vai ter a formação do zigoto e a formação de novos esporozoítas. Essa ruptura das hemácias é importante porque, dependendo da espécie de protozoário que te invadiu, é o número de horas que leva para ter a ruptura dessas hemácias. Então, quando é o Vivax ou o Falciparum, são 48 horas, a cada 48 horas tem essa ruptura, e quando é o Malarião, a cada 72 horas. Cada vez que essas hemácias rompem, a pessoa tem acessos de calafrio e uma febre muito alta de 39 a 40 graus. Então, são febres regulares, elas seguem esses períodos de ruptura das hemácias. Como ele está rompendo a célula sanguínea, ela gera anemia. Como ele afetou o fígado, ela gera problemas no fígado. E a gente consegue tratar alguns doentes, né? A vacina seria a maior prevenção para tudo isso. A gente ainda está trabalhando na desenvolvimento da vacina, mas de uma vacina super eficaz. A utilização de telas em janelas impedem o contato direto com o mosquito na sua casa e combater o mosquito. São todas medidas de prevenção. Outras protozoonoses, pessoal, seria a tricomoníase, que é esse protozoáriozinho aqui, a Trichomonas vaginalis. É uma doença relacionada ao contato sexual, ela fica na parte urogenital masculina e feminina. Na mulher, ele causa inflamações na região vaginal e no homem ela pode ser assintomática. Tem tratamento e a maneira de prevenção é a higiene pessoal e a utilização de preservativo na relação sexual. A giardíase, que é esse daqui, o protozoário flagelado, Giardia lambia, ele vai atingir você pela água e alimentos contaminados pelos cistos dele. Os sintomas dele incluem dores abdominais, falta de apetite, náusea, vômito, diarreia. E a maneira de prevenção é o tratamento dos doentes, higiene pessoal e o tratamento de água e cuidado com os alimentos para não ingerir alimentos contaminados.